Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue conosco e que possamos ouvir cada vez mais do Senhor em nossas vidas hoje e para todo sempre. Você que está também na sua casa, junto conosco, adorando ao Senhor, também sinta-se muito bem-vindo. Não estamos nos vendo, mas sabemos que estamos unidos em oração, em amor, corpo e família. Então que nós possamos exaltar o santo nome do Senhor juntos, exaltar o teu santo nome, porque o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Nós vamos orar, agradecer por esse momento, por estarmos adorando ao nome do nosso Deus. Pai querido, obrigada por esta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, porque desde cedo, quando podemos abrir os nossos olhos, nós podemos contemplar o seu poder, o seu amor, a tua misericórdia. Então continua, Pai, a falar aos nossos corações, porque necessitamos ouvir do Senhor, e que tudo que passamos, todas as nossas ações, tudo que vamos ouvir, possa ser inspirado por Ti e possa encher os nossos corações de paz, esperança e de amor, Senhor Deus, tanto para Ti quanto para uns com os outros. Então usa as nossas vidas, abençoe-nos, ó Pai, porque estamos aqui dependentes do Senhor. E isso é maravilhoso. Obrigada, Deus. Continua a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Salmo 148. Estaremos fazendo a leitura desses salmos, versículos de 1 a 13. Salmos 148. O título aqui para mim diz: um coro de aleluias. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem ao nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criadas. Deus estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor toda a terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhes executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis, voláteis, reis da terra e de todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a majestade é acima da terra e do céu. É maravilhoso ver, num resumo, a majestade do Senhor, o poder do nosso Deus em sua criação e como devemos louvar, quem deve louvar ao Senhor. É maravilhoso os detalhes e a gente vai declarar essa manhã que todo ser que vive deve louvar o nome do Senhor, toda criatura, e que todo joelho se dobre ao ouvir o santo nome do nosso Deus. Vamos adorar. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrama
ter a certeza de que os planos do Senhor, eles são maiores, muito maiores que os nossos. E quando nós exaltamos o santo nome do nosso Deus, é isso que declaramos, que Ele é muito mais do que nós. E bem-aventurado aquele que aceita o Senhor em sua vida, na sua essência, e tem como Senhor de suas vidas. E nós vamos declarar bem-aventurado com a canção que estaremos cantando. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode adorar ao Senhor também com seus bens e sua vida neste momento. Você fique à vontade em fazê-lo. O refrão dessa canção diz: ouve a Deus nossa oração altíssima. Então coloque diante do Senhor, declare a Ele seu amor, coloque diante dele seus pedidos e agradecimentos, seus bens e sua vida diante do Senhor. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh,
Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que Te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que Te adora. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em sua casa, adorando e bendizendo ao santo nome dele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. É bom estar aqui com você, rever você mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, mas nós também vamos colocar as nossas vidas diante dele. Seja a gratidão por alguma bênção, por estarmos aqui nessa manhã, ou mesmo para colocar diante dele as dificuldades que tanto tem vindo sobre as nossas vidas nesses últimos tempos. Então, se você quiser ficar de pé, é para agradecer a Deus, porque você estará aniversariando essa semana, porque você celebrará mais um ano de vida conjugal, porque Deus lhe deu uma bênção, ou porque você está passando alguma dificuldade, você tem clamado a Deus e você quer colocar essa situação difícil diante de Deus. Fique de pé, nós vamos estar orando ao Senhor. Você que está em casa, dobre o seu joelho aí na presença do Senhor, fique de pé, reúna a sua família e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos porque estamos vivos, porque nós estamos aqui na Tua casa, nós estamos reunidos como família de Deus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós também te agradecemos por aqueles irmãos e irmãs que estarão ao longo dessa semana, a partir de hoje, celebrando mais um dia de vida, celebrando mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor abençoe abundantemente estas vidas, que nesse novo ano, novas experiências, novas bênçãos, uma nova vida, eles possam viver na Tua presença. Que o Senhor continue fortalecendo, ajudando, abençoando os Teus servos, provendo para eles o necessário, para que eles possam lidar com todas as questões que hão de enfrentar ao longo desse novo ano, ó Deus. Nós também queremos Te agradecer por todas as outras bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo de bom que temos experimentado a cada dia. E nessa hora também, Senhor, queremos clamar a Ti, pedir a Ti, rogar a Ti a Tua ajuda, a Tua misericórdia, a Tua provisão, diante daquelas situações que nós estamos vivendo e são tão difíceis para nós. Muitas delas já no início deste ano, viramos o ano e nos deparamos com realidades, descobrimos situações que desestruturaram a nossa vida, além de tudo aquilo que nós já passamos no ano passado, além de tudo aquilo que ainda passamos este ano. Deus, quantas novas situações difíceis se apresentaram entre nós nesses primeiros dias do ano, nessa primeira semana do ano, e como isso nos afetou, como isso nos atingiu, e nós estamos aqui, Senhor, clamando em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós.
e ajuda-nos, ampara-nos. Não deixa a nossa fé esmorecer, não deixa a gente desanimar, não deixe que o inimigo nos faça focar nas circunstâncias, que nós tenhamos a esperança, que nós mantenhamos a perseverança, que o Senhor nos dê uma fé firme na Tua Palavra, que o Senhor seja a nossa fonte de tudo que precisarmos diante das situações mais difíceis. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas tribulações, e tudo aquilo que é maior do que nós, tudo aquilo que não está no nosso controle, e tudo aquilo que nos aflige, nos afronta e nos desestabiliza. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Faça-nos confiar em Ti e esperar em Ti. Olha para as nossas vidas nessa manhã. Renova a nossa fé para a semana que nos aguarda, para aquelas atividades que nós temos que voltar a fazer, para aquela realidade que vamos encontrar novamente. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos nessa manhã, ou deste domingo, que nós separamos como dia do Senhor para Te adorar, para Te buscar, para como igreja render louvores ao Teu nome e para Te agradecer por todo o cuidado que o Senhor teve e continuará tendo conosco a cada dia deste ano. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode sentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, e nós estaremos relendo do verso 1 ao verso 3, Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Desde o domingo passado, pela manhã, nós temos meditado nesse texto sobre o tema, o que fazer no novo ano. E nós já descobrimos, aprendemos ou relembramos algumas verdades que a palavra de Deus nos apresenta. Esse é um texto que, de forma geral, aponta para nós um caminho tríplice no que se refere ao tempo. Ele nos orienta, de forma geral, a olhar para o passado. E ele nos apresenta a nuvem de testemunhas que estão sobre nós. Quem são essa nuvem de testemunhas? São todos os servos e servas de Deus que viveram antes de nós. Especificamente, aqueles que estão no Antigo Testamento. Mas também aqueles que, depois em que a Bíblia foi escrita, toda a Bíblia foi escrita, compilada e destinada e outorgada a nós, também viveram antes de nós. Então, esse olhar para o passado é um olhar para as Escrituras. Eu tenho que voltar o meu olhar para a palavra de Deus, reler a Bíblia. Eu fiz um desafio para vocês. Vamos reler a Bíblia juntos esse ano? Eu tenho feito a minha parte. Eu tenho ajudado você. Não sei se você está me acompanhando nas redes sociais. Mas todo dia eu coloco ali para você um objetivo diário. Para você ler no mínimo 4 capítulos da Bíblia. Eu já estou mais da metade do livro de Gênesis. Poderia estar mais à frente, mas eu quero fazer essa caminhada com você. Ainda dá tempo, dá para você correr atrás aí dos capítulos que você não leu. Aí você olha aí o que você vai ter que ler mais, né? A gente tem que olhar para o passado, olhando para as Escrituras e relembrando, redescobrindo verdades tão importantes e fundamentais para esse tempo que nós estamos vivendo. E os irmãos não têm noção de quanto Deus tem me abençoado de estar fazendo isso dessa forma esse ano. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia toda. Mas toda vez que eu leio, Deus fala novamente. Porque a palavra de Deus é viva. Mas também é um olhar para a gente ver aqueles que viveram antes de nós, no nosso tempo, e que deixaram um exemplo de vida. Que não estão mais aqui entre nós. Mas que a sua fé permanece viva entre nós. Quando lembramos deles, lembramos da fé sincera. Também é um olhar para o presente, aí é um olhar para nós. Como é que nós temos vivido a nossa vida cristã? A nossa fé prática. Foi o que a gente aprendeu à noite, no domingo passado à noite. Tenho que olhar para mim. O que eu tenho que deixar
para que eu possa correr bem nessa corrida da fé, nessa corrida da vida. Então é olhar para o presente, eu preciso olhar para a palavra de Deus, eu preciso olhar para o testemunho dos meus irmãos que viveram antes de mim, e eu preciso me perguntar, será que nesse tempo eu estou honrando a minha fé em Deus, e eu estou honrando a fé daqueles que testemunharam para mim, e que foram tão importantes e fundamentais para eu estar hoje na igreja? Não importa a idade que eu tenha, mas se eu estou vivo, e se eu estou ativo na igreja, eu preciso viver essa fé hoje. E aí a gente viu o que a gente precisa deixar. Precisamos deixar o embaraço, que não é um pecado, mas é tudo aquilo que pode ser até lícito e bom, nosso, conquistado de maneira correta, digna, mas que de alguma maneira nos atrapalha nessa corrida da fé, nessa corrida da vida. Mas também temos que deixar o pecado, e pecado é pecado. A Bíblia, quando fala do pecado, ela não deixa dúvidas. Tem duas coisas na Bíblia que qualquer pessoa pode entender quando lê. É sobre pecado e salvação. Há muitos textos na Bíblia, muitos ensinamentos da Bíblia que são difíceis de compreender. Daí a necessidade dos pastores, dos teólogos estudarem profundamente, escreverem, debaterem e explicarem para o povo de Deus. Mas o que se refere ao pecado e à nossa salvação, a Bíblia é muito clara, muito distinta. A Bíblia não deixa dúvidas sobre o que é pecado e sobre o que não é. Então nós precisamos também deixar o pecado. E nós precisamos correr. E para correr a gente precisa deixar. A gente viu isso também na semana passada. E hoje a gente vai ver que para continuar correndo a gente precisa também de uma outra coisa. Há um outro condicionante para que eu permaneça correndo. E correndo bem. Então quero ler com vocês novamente o texto de Hebreus capítulo 12, do verso 1 a 3, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Se eu e você desejamos chegar no final de 2021 vencedores, tendo vivido uma vida que agradou a Deus, tendo enfrentado, suportado e superado tudo aquilo de difícil e complicado que vai nos apresentar ao longo desse ano, nós precisamos focar a nossa fé nos ensinamentos desse texto. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. E nós vivemos tempos, meus irmãos e minhas irmãs, que está difícil não se fatigar. Está difícil não esmorecer, não desmaiar. São tantas notícias ruins, são tantas experiências negativas, são tantas novidades desastrosas a cada dia. É tanta incerteza que a nossa estrutura humana não se pode dar ao luxo de não se fatigar e de não desmaiar. Mas há uma promessa na palavra de Deus para mim e para você. E se existe palavra profética para a nossa vida, é aquela que está escrita na Bíblia. Não é nada que um homem ou uma mulher que se diz de Deus profira do seu próprio coração. Se você quer uma palavra profética, abençoadora para a sua vida ao longo de 2021, você tem que se voltar para a Bíblia, para o livro de Deus. E essa é uma promessa que eu posso confiar, porque Deus não é homem para mentir.
após a análise da nossa prática de fé, presente, atual, contemporânea, desse momento, pelo escrutínio e iluminação da palavra de Deus, devemos olhar para frente, o futuro. E a pergunta é: como é possível correr olhando assim? O autor de Hebreus usa a metáfora da corrida dos Jogos Olímpicos. E ele já apresenta no início do texto o cenário ali de onde acontecia esse evento. Tem a plateia que está sentada nas arquibancadas. Temos nós na pista de corrida. E a plateia não está ali para ver um espetáculo. A plateia está ali para nos incentivar, para dizer: olha, é possível correr de maneira que agrada a Deus. É possível correr sem peso. É possível correr sem embaraço. É possível correr sem pecado. Mas é necessário correr olhando para Jesus. Olhe, anseie e deseje o céu de Jesus. Quando o texto nos aponta o futuro ao nosso olhar, ele nos apresenta o nosso Salvador vivo. Ele não está mais no túmulo, no sepulcro. Ele não está mais na cruz. Ele está no trono, reinando, soberano, vitorioso, vivo. Olhar para o futuro é olhar para o céu de Jesus. E está sentado à destra do trono de Deus. É onde Jesus está hoje e agora. É onde Ele vai permanecer pelos séculos dos séculos. E é onde um dia eu e você estaremos. Glória. Irmãos, nós não fazemos parte desse mundo. Nada aqui é nosso. É útil, mas não é nosso. Porque nada aqui nós vamos levar para o céu. Porque há lá no céu de Jesus coisas muito mais sublimes, prazeres muito mais sublimes, uma realidade tão maior, tão plena e tão desconhecida que não dá para a gente imaginar. Porque nem o nosso corpo, nem o nosso nome e nem as nossas vestes servirão. Teremos um novo corpo, teremos novas vestes e teremos plenamente dentro de nós a mente de Cristo. Tudo que há no céu de Jesus é melhor do que há na terra de Jesus. Mas enquanto não estamos lá, temos que viver aqui olhando para lá. Temos que viver aqui como cidadãos do reino de Deus. Mas o nosso coração, a nossa meta tem que estar no céu, aonde toda lágrima dos nossos olhos será enxugada e de onde seremos consolados de toda dor que sofremos. O céu é o nosso lar. Olhe, anseie, deseja o céu de Jesus. Mas aqui na terra de Jesus, viva cada dia e toda a parte da sua vida convergindo para Cristo. É isso que o autor de Hebreus conclui aqui, a partir do final do versículo 2 e o início do versículo 3. Ele diz: olhe firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus. E aqui o verbo olhar está também subordinado a uma condição, a uma condicionante, ao correr. Só é possível correr se eu deixar. Não foi isso que a gente aprendeu?
Eu tenho que deixar para correr. Mas eu só posso correr, eu só posso me manter correndo se eu olhar. Assim como só é possível iniciar a corrida após o deixar, também só é possível se manter correndo olhando. E o verbo está no tempo do particípio presente. A ideia é que esse olhar tem que ser constante, ele está sempre no presente. Eu tenho que manter o meu olhar em Jesus todos os dias. Se eu desejo correr, se eu desejo correr de maneira sensata, de maneira preparada, e com todas as condições para vencer a corrida, olhando para Jesus. A proposta de correr assim não é minha, não é do mundo, não é da igreja, é de Cristo. Foi Ele que nos propôs essa corrida. Todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador precisa entrar nessa corrida. E precisa se manter nessa corrida até a chegada. E nós só cruzaremos a linha de chegada quando morrermos ou quando Jesus voltar antes desse dia. Então só é possível se manter correndo se eu manter o meu olhar focado em quem? Em Jesus. E a expressão olhar firmemente para Jesus nos dá a dica de como isso é possível. Essa expressão significa desviar o olhar de e focar em para. O que significa? É tirar o olhar das circunstâncias, é tirar o olhar dos problemas, é tirar o olhar das nossas limitações, tirar o olhar da onde nós estamos focados e focar o olhar em Jesus. Isso exige uma escolha, isso exige uma decisão, e é uma decisão e uma escolha pessoal. Agora que eu já olhei para os meus irmãos do passado, agora que eu já fortaleci a minha fé, voltando meu olhar para as Escrituras, para que tudo isso que eu vi e aprendi tenha significado, relevância, importância, e me dê um condicionamento para eu continuar correndo, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus todos os dias. Porque só dá para se manter correndo se eu olhar. E esse olhar tem que ser um olhar firme, decisivo, porque eu tirei a minha visão de tudo aquilo que me aflige, que me afronta, que me humilha, que me angustia, que me desestrutura. E eu olho para Jesus. É isso que o autor está nos incentivando a fazer. Porque quando nós olhamos para os problemas, quando a gente olha para as adversidades, quando a gente olha para as nossas angústias, para tudo aquilo que nos aflige, nos afronta, que é maior do que nós, e temos a sensação de que Deus nos abandonou, é esse olhar para Jesus. É esse olhar constante para Jesus que nos reanima, nos fortalece, nos remonta, nos refaz. Não desfaleçam, olhem para Jesus. E ele manda a gente olhar dois aspectos da vida de Jesus. O primeiro, ele diz: olhem para Jesus, que é o quê? O autor e consumador da nossa fé. São duas expressões distintas, mas elas estão bem correlatas no texto. Autor não significa que ele é aquele que deu origem à nossa fé. Ele é o criador da fé. Ou seja, só depende dele, não depende nada de nós. Não é isso. O significado é o comandante do destacamento, aquele que dá as ordens, aquele que está à frente, aquele que é o exemplo, aquele que tem experiência. E é por isso que a outra palavra está sendo usada aqui, consumador. Ele é o aperfeiçoador experiente, porque ele viveu tudo e passou por tudo o que eu e você passamos ou passaremos nesse mundo. Você conhece, no tempo de vida que você tem,
no grau de conhecimento da história humana que você tem, você conhece alguém tão bom, tão justo quanto Jesus e que tenha sofrido tanto quanto ele? Sim ou não? Não, não existe. Não existiu ser humano, homem ou mulher, que tenha sido tão bom, tão justo, que tenha sofrido tanta maldade, tanta injustiça quanto Jesus sofreu. E é por isso que ele diz para a sua igreja: tenha bom ânimo, porque eu venci. Quando Jesus disse que venceu o mundo, ele venceu a vida difícil, caótica, conturbada. Ele venceu as aflições. No mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci as aflições do mundo, porque eu senti na minha própria carne. Então Jesus, nós temos que olhar para Jesus como nosso Salvador vivo. E aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o comandante, ele que dá as ordens, ele que define, ele que determina. É ele que fala quando a gente para, é ele que fala quando a gente começa. Não somos nós, não é a nossa experiência religiosa, não é a nossa prática de fé, é a nossa dependência contínua dele. Ele é o consumador, ele é aquele que vai aperfeiçoar a nossa fé. E quais são as razões pelas quais o autor diz que isso é possível? Primeiro, que Jesus ignorou o opróbrio da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Olha só, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha. Os hebreus, os cristãos hebreus, eles estavam num conflito. Como o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Messias, o Cristo Salvador, morreu numa cruz romana. Como que o governo pagão tirou a vida do Salvador do mundo. E esse debate intelectual, racional e ilógico estava consumindo a fé deles. E aqui o autor explica por que Jesus se submeteu à cruz. Porque ele passou por tudo aquilo. Porque ele sabia qual seria a consequência disso. Pela alegria que lhe estava proposta. Pela vitória que ele teria sobre tudo e sobre todos. E é passando também por momentos difíceis, atribulantes e até questionadores da nossa fé. O que um dos ladrões da cruz falou para o outro ladrão da cruz quando Jesus estava morrendo? De maneira negativa. O que um dos ladrões da cruz falou de maneira negativa a respeito de Jesus quando estavam os três ali na cruz? Se ele também é quem diz que é, que ele saia da cruz, e tire nós também. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, a nossa fé é afrontada desse jeito? Quantas vezes as circunstâncias se deparam diante de nós, nos desestruturam, e a gente não sabe o que faz. E aí o Satanás fala o seguinte no nosso ouvido: cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Ai, irmãos, quantas vezes nós já passamos por isso? Quantas vezes ainda vamos passar essa vergonha? Cadê o teu Deus nessa hora? Por que ele deixou acontecer isso com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua filha, com os teus pais? Por que ele deixou acontecer isso na igreja? Irmãos, nós não
sabemos discernir esse tempo cronológico, mas Deus está acima dele. Quando o cristão fiel sofre, ele tem a certeza, Deus ainda está cuidando dele. E é isso que tem que fortalecer a nossa fé. Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo, mesmo quando Ele não está fazendo, aparentemente, nada. Deus sabe o que está fazendo. Então, o autor de Hebreus tenta animar os hebreus de que, olha, tirem isso do coração de vocês, tirem isso da mente de vocês, olhem para o resultado da cruz. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E é o que vai acontecer com vocês também. Há uma alegria proposta para todo cristão que deseja correr desse jeito. Há sempre consolo. Há sempre um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Há sempre uma saída. Quando nós corremos a vida, quando nós vivemos a vida, olhando para Jesus, olhando para o seu sofrimento, para o seu exemplo, e percebendo que se Ele sofreu, se Ele passou todas essas coisas, sendo o melhor homem, sendo a melhor pessoa, sendo o indivíduo mais justo da história humana, porque eu, mero pecador, não vou passar por essas coisas também. Mas há um galardão ao final dessa corrida, garantido, não por mim, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Jesus. Por isso que nós temos que olhar para Jesus vitorioso. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Tem uma frase de um pastor a respeito de Jesus que diz assim: Ele poderia ter descido a cruz, mas preferiu se assentar no trono. Ele sabia que sem a cruz não haveria trono. Não, sem a cruz não há coroa. Quando Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Ele está dizendo isso. Só tem uma coroa no final de cada cruz. E a nossa coroa já está reservada nos céus. A confiança no amanhã, esse olhar para o futuro, para o nosso futuro. Qual é o futuro da igreja? O inferno? A desgraça? A igreja imperfeita, e vai ser imperfeita em todos os dias que ela viver nesse mundo. Mas ela será apresentada diante de Deus no último dia como? Perfeita, adornada, sem ruga e sem... E quem é que vai fazer isso com a igreja? É o pastor da igreja? É o corpo diaconal da igreja? Quem é que vai fazer isso com a igreja? Jesus. Jesus. Porque Ele já venceu tudo e todos. E é isso que o autor está dizendo para os hebreus. Olhem para o resultado da cruz. Olhem para o resultado da afronta dos pecadores para Jesus. Porque é esse resultado que vai vir sobre a sua vida, se você viver a fé como Jesus viveu. E por último, concluindo tudo aquilo que ele está falando, ele diz o seguinte: considerar isso. E essa palavra, considerar, esse verbo, ele significa para hoje e agora. A palavra é usada no sentido matemático, de tirar soma, ou seja, veja o resultado, faz a conta, olha direito para essa equação, olhe com os olhos da fé, com o filtro da palavra de Deus, olhe para Cristo e você verá o resultado disso. É uma análise racional, aonde você vai ponderar, aonde você vai procurar exatidão no resultado. O que claramente subentende uma
avaliação cuidadosa. Então, pense em tudo isso que eu estou falando para vocês, considerem isso. Sabe por quê? Porque Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E o verbo aqui suportou, ele está no tempo perfeito, ou seja, a ideia é de que ele suportou tudo e todos em todos os tempos. É uma obra perfeita, completa. Então, o que Jesus suportou e que eu não poderia suportar jamais, é a segurança para eu suportar tudo aquilo que está diante de mim. E mesmo que eu tenha as minhas fraquezas, e mesmo que eu tenha as minhas imperfeições, e ainda que nessa corrida às vezes eu tropece e caia, com certeza eu vou levantar. Sabe por quê? Porque Jesus já passou, já sofreu e já suportou tudo aquilo que eu não poderia suportar. É Ele que garante isso. E por que Ele garantiu? Em relação a nós, as nossas limitações. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. O autor de Hebreus está dizendo, você pode ver uma vida perfeita, sem falhas, sem erros, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, em Cristo, por meio de Cristo, você vai sofrer, você vai cair, mas você não vai morrer. Você vai cair, mas não vai ficar caído. Você vai levar uma pancada, mas não vai perder os sentidos. Eu vou levantar você. Eu vou manter você. Eu vou fortalecer você. E você vai chegar até o fim. E no fim, você estará comigo para tudo sempre. Olhe para Jesus. Mas olhe para Jesus assim, do jeito que a Bíblia manda olhar. Tire o olhar de si mesmo. Tire o olhar dos outros. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus agora. Porque é Ele, somente Ele, que poderá ajudar você. E é olhando para Jesus, mantendo firmemente o nosso olhar para Jesus, desviando o nosso olhar exclusivamente para Jesus. A partir do olhar em Jesus, é que a gente vai ver tudo na vida da maneira certa. A gente vai se enxergar da maneira certa, e a gente vai enxergar os outros da maneira certa, a gente vai enxergar o mundo da maneira certa. Mas primeiro a gente precisa olhar para Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, minhas ovelhas do meu coração, que Deus abençoe a vida de vocês, o ano de vocês, e que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus encontre lugar no seu coração. Você que está aqui, você que está em casa assistindo, que você entenda a importância, a profundidade desse texto e de toda a Bíblia para a sua vida, no dia de hoje, na semana que segue, no mês que vai findar, nesse ano que vai chegar ao fim, e para cada dia da sua vida. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. E aí você com certeza não se fatigará e nem desmaiará em sua alma. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Eu quero dar a você a oportunidade de você fazer uma oração. Essa manhã tem que ser uma manhã de confissão, tem que ser uma manhã de arrependimento, tem que ser uma manhã de renovo. Talvez não para todos, mas para alguns. Mas com certeza, de renovo pode ser para todos nós. Então eu queria que você orasse a Deus nesse momento. Que você colocasse a sua vida diante de Deus nesse momento.
que Deus falou com você? Aonde Deus lhe tocou? Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Fale com o Senhor. O ano ainda está começando, há tanta coisa para a gente viver e experimentar. Haverá muitas variações na nossa realidade ao longo desse ano. E o que eu e você precisamos fazer é o que a Bíblia nos diz. Ó Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós nessa manhã. Continua falando conosco ao longo deste dia, por meio da Tua palavra, com graça e misericórdia. Ajude-nos, ampara-nos, Senhor. Fala ao nosso coração. Espírito Santo, de maneira bem profunda, contundente, inquestionável, convença-nos nessa manhã do pecado, da justiça e do juízo. Tem misericórdia de nós e leva-nos para os nossos lares, protegidos pelo Senhor, com Pai no nosso coração, mas com um desejo ardente, sincero, incandescente, verdadeiro, pela Tua presença, pelo céu de Jesus. E ajuda-nos nas nossas lutas. É o que pedimos, é o que oramos, é o que entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso. E até hoje à noite. Deus abençoe. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, sob algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo. Mesmo que aos olhos seus hajam erros,
Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, sob algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus hajam erros. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam o mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abra seus corações e sejam um. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam o mesmo corpo no Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abra seus corações e sejam um. Abra seus corações e sejam um. Deus continue a falar aos nossos corações nessa manhã, no decorrer desse dia, que possamos ir para os nossos lares guardados e protegidos pelo Senhor. Que Deus a todos abençoe.